Bom dia. Bom, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos conversar. Vamos para aí. Do município essa PPP. Tem alguns exemplos aí do passado, a revitalização do Parque Semaphore pela Sertel, que a gente sabe muito bem que foi um verdadeiro fiasco, porque o Parque Semaphore está antiquado. Na gestão do Haddad Gilmar Tato, teve um contrato com a Mengel e com a ARC, que a somatória do contrato ao final bateu nos 936 milhões de reais, e os semáforos apengando. E agora veio essa PPP aí de mais de 3 milhões aí, 3 milhões de reais aí para revitalização do semáforo, e a gente está vendo que nem a manutenção se cabe fazer. a explicação assim, a manutenção eu vou checar porque tem multa, tem tudo, tem penalidade, mas a modernização nem começou, porque nós precisamos definir qual é o equipamento que a cidade de São Paulo vai ter, para que a gente consiga depois iniciar a modernização. Então agora, em final de fevereiro, acho que é começo de março, vai uma comitiva para os Estados Unidos. Eles vão ver os semáforos que funcionam em Nova York, onde está o centro de controle de Nova York e tal, que é uma das cidades que a gente quer copiar a tecnologia. Então nós vamos ver a tecnologia que tem lá em Nova York e vamos depois também vai um pessoal para Berlim, que é uma outra tecnologia. São duas grandes cidades do mundo que hoje tem tecnologia de ponta. E São Paulo, uma das maiores do mundo, a gente está querendo trazer para cá uma dessas duas. Então assim, quanto à modernização, a gente ainda não pode falar nada. É um contrato de 17 anos que tem 3 meses, então eu acho que ainda é muito pouco para avaliar. Mas a questão da manutenção, quer dizer, a cidade tem que estar funcionando, independente de não ter achado o caminho que nós vamos seguir, o dia a dia ela tem que estar funcionando, não ficar um semáforo apagado em uma semana. O preocupante dessas tecnologias aí de fora, Ricardo, em relação ao nosso clima aqui no Brasil. Assim, para isso tem lá o pessoal que faz teste aqui, temperatura. O que a gente está querendo buscar é o que tem de melhor no mundo por aqui. São Paulo é a 4ª cidade do mundo, então não dá, hoje o Parque Semaphore é sucata, não dá para ter isso aí. A gente quer trazer, como eu falei, Berlim e Nova York, são, segundo o que chega aqui para nós, de tecnologia, são as 2 cidades que têm hoje o maior desenvolvimento nessa área. Nós vamos mandar os técnicos para lá para estudar, e aí, se tiver uma outra cidade, não, tem uma outra cidade que também tem, vai lá estudar e vamos ver, para poder. É uma coisa que tem 17 anos pela frente, está começando agora, então tem que dar um tempo aí para os meninos acharem o que nós vamos fazer. E os no-breaks que tem instalados e não funcionam? Eu falei, manutenção, nós olhamos lá para 20 anos para frente, tem que olhar a manutenção, tem que funcionar. Porque a gente o X da questão é o seguinte: quando foi colocado os no-breaks, que foi uma parceria na gestão, se não me engano, gestão Haddad, uma parceria da CT com o CT Prefeitura e na época então a Eletropaulo, a ES Eletropaulo, era para esses no-breaks funcionarem quando tivesse falta de energia. Só que aí é aquela história, não adianta nada você colocar equipamento e não ter manutenção. A CT ganhou o no-break, mas não fez uma licitação para manutenção. São baterias estacionárias. Bateria estacionária precisa de uma troca mais constante que uma bateria de carro. Não é feita essa substituição das baterias. A gente tem muito problema, você sabe muito bem, além do furto de fiação, furto de equipamento semafórico, furto de controlador, furto de bateria também. Apesar de as caixas de no-break estar noteadas, você sabe que como a gente tem lá toda uma estrutura que cuida disso, o que chega para mim é que eu tenho desde há 5 anos, você mata um problema na cidade. Quantidade. Outro ponto aí, cara. Hoje a gente tem um problema muito sério na cidade, que isso afeta a mobilidade e trânsito, que é a sua pasta, de buracos na via. Não sei por que acontece isso, mas por que a CT não pode ter uma comunicação direta da central com a subprefeitura ou com a prefeitura? Porque hoje o que acontece, para você entender? Como era antes, né? O que acontece hoje, para você entender? O agente de trânsito ele passa para a central via rádio ou via o BAC mesmo eletrônico, um buraco na via.
há um PV fora de nível, alguma interferência na via que precisa de acionamento da subprefeitura, ele passa para a central. É criada ocorrência no sistema da central. Um funcionário lá da central entra, ele acessa o portal 156, como se fosse um munícipe qualquer, e abre a solicitação do buraco na via. E aí o que acontece? O agente de trânsito está uma semana naquela rota. Ele passa um buraco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O munícipe está vendo, ele anotando o buraco. Chega na semana seguinte, está outro agente de trânsito naquela rota. O munícipe vai chegar para fazer o bagulho. Mas seu colega passou esse buraco aí a semana inteira, não vai vir tampar? Porque ele acaba sobrando para o agente da CT. Não tem como existir uma comunicação direta. Como era no passado. Como era no passado. O pessoal foi para a Malásia, trouxe um monte de novidade. Nós levamos a faixa azul e trouxemos a ideia de pista segregada. Pista segregada em São Paulo aonde? A CT está estudando fazer uma pista segregada para motocicleta na Marginal Tietê, entre o rio e a pista atual, né? Então você faz lá a barreira do concreto, e você põe as motos para circularem aí. Não dá para a gente iniciar um projeto porque é essa área do DAE. Então nós temos, primeiro, pedir autorização do DAE para levar esse assunto. Se o DAE nos autorizar, a gente pode fazer a pista grave. Hoje morre mais do que um motoqueiro por dia na cidade de São Paulo. Também morre mais do que um pedestre por dia na cidade de São Paulo. Essa semana agora, desculpa te interromper, acho que foi na terça ou na quarta-feira, teve o fatal lá na 23 de maio. E aí a imprensa toda já chegou e falou assim, gente, esse acidente aconteceu no sentido que não tem a faixa azul. E aí a cobrança do prefeito é por que não tem a faixa azul do outro lado? Que ali é uma obra grande, não cabe tirar um pedaço, como a gente fez no outro sentido, e fazer a faixa azul ali, não cabe. Então nós vamos ter que cortar um pedaço da calçada. Tivemos uma reunião essa semana com a Silvia, Marcos Monteiro, o secretário, inclusive eu coloquei nas redes sociais, pedindo essas intervenções, porque a 23 de maio já está autorizada pelo Senado, a gente pode fazer ali, só que eu tenho que cortar o bife da calçada de cabo a rabo, aonde tem o MUV, né? Melhor utilização do leito viário, a gente já escreveu as faixas lá. Então eu preciso fazer um corte ali. Aí nós discutindo isso, teve esse acidente, a imprensa cobrou o prefeito. Mas quando? É porque assim, é uma carnificina, Tadinho. Esses meninos que trabalham com motocicleta em São Paulo é um por dia, morte, fora o sequelado, né? É só vocês visitarem aí, por exemplo, a Lucimotor, o hospital da Lucimotor, ele é abarrotado de motociclistas em recuperação. Tem no setor de trauma. Assim, então é uma guerra. Nós, cidade de São Paulo, estamos olhando para isso para resolver. Pedestre, estamos fazendo calçada, lombofaixa, contrato novo de radar, vai enviar 400 lombadas eletrônicas na periferia, que ele mais morre, iluminação nas travessias de pedestre. É uma morte de pedestre por dia, tem intervenção. Uma morte de motociclista por dia, tem intervenção. Quer dizer, é uma morte de ciclista todo dia. Um absurdo. Isso é guerra. Falando em ciclista, a média é a cada 10 dias nós temos uma morte, que também é muito alto, pelo amor de Deus, é muito alto. Motociclista um todo dia, pedestre um todo dia, embarcado ficou mais seguro, os carros estão mais seguros, a quantidade de radar na cidade você também reduz a velocidade, então os acidentes, para quem está embarcado, é menos intensidade, pode até se ferir, mas a morte é mais rara. Quem está morrendo? Quem está de fora na bicicleta, no carro, na moto ou a pé. Falando em bicicleta, por que tem acontecido o famoso faz o recapeamento da via, demora-se para fazer a sinalização horizontal e quando faz a sinalização horizontal não faz a repintura, a reimplantação da ciclovia ou da ciclofaixa que já tinha naquela via? Eu desconheço, tem que trazer pontual. Por que demora? Porque assim, o município vê, foi feito o recapeamento e não pintou. A CT não pode pintar antes de ter a autorização da Secretaria de Subprefeituras para falar, ok, está aceite, pode pintar. Aí a CT vai pintar, mas ela tem que recompor o que tinha antes. Se você está falando de repetições, você está falando que tem algum local que tinha ciclovia tirado, me passa que eu preciso cobrar. Eu não conheço isso que você está falando. Eu vou te passar até uma avenida. Mais uma avenida. A Avenida Professora Agnistor.
Campo Limpo. Professora Nina Estocco. Tinha ciclovia e tiraram. Tiraram. Foi feito o recapeamento lá. Demorou 4 meses para fazer a sinalização horizontal. E quando fiz a sinalização horizontal, não implantaram a Já ciclovia. está marcado, vou cobrar certeza que isso não pode acontecer. Nós temos uma história de 700 quilômetros já existente e vamos para 1000 até o final dessa gestão. Quer dizer, Inclusive, abri chamada no portal 156 e o portal 156 dá um prazo de 90 dias uma resposta. mas aí eu te respondo assim, quer dizer, Para ciclofaixa. a repintura da pista em si é isso. Nós temos que esperar a cura e o aceite da subprefeitura. Ela aceita, manda para nós 24, 48 horas com essa implantação. Mas o que você está falando é grave. Mas tinha antes e não tem, isso é grave. Vamos atrás, vamos buscar. Mais um deles para você anotar. Giovanni Brunck entre Carlos Caldeira Filho e João Dias. Carlos Caldeira Filho e João Dias. O que acontece lá? Foi feito o recapeamento. Não faz nem uma semana. Está cheio de buraco. Isso não é com nós, a gente tem que questionar. Quer dizer, por isso que eu te falo que demora até a pista ser liberada. Responsável pelo contrato de recapeamento na cidade é a Secretaria de Subprefeitura. Deu um problema. Então, como você está falando, foi feito o recap, já tem buraco. É bom que você alerte. Então, aqui é isso, já vamos cobrar também. Mas eu não sou responsável, não é a Secretaria nem a CT, mas a cidade pagou por esse serviço. Eu, você, como cidadão, pagamos por esse serviço. Então, nós temos que cobrar isso aqui. Isso é gravíssimo, né? Agora, vamos ao assunto do Zona Azul no centro. Vai ser realmente implantada aquela Zona Azul sobre os calçadões? Eu acho que não. Na minha opinião, não. Não sei ainda, mas eu Está suspeito por enquanto, né? o que eu vejo é assim, nós temos uma necessidade de atendimento ao equipamento público, que é maravilhoso, que infelizmente, em função da segurança, ele acaba não sendo utilizado como deveria ser esse equipamento público, que é o Teatro Municipal. Você tem um entorno do teatro, que a CT já implantou em fase de teste, 77 fases. Novidade de São Paulo, né? Centro da cidade, Zona Azul à noite, será que vai ter utilização? Não vai ter? Então está lá implantado, já começou o 1º de fevereiro, 60 dias, e a gente vai ver essa rotatividade. Digamos que precise expandir, e aí a expansão iria para o calçadão. O calçadão, no período noturno, não tem ninguém, não existe ninguém à noite ali nessa área, não tem morador, nessa área é puramente comercial. Tem hotéis, né? Os hotéis não precisam de Zona Azul. Os hotéis precisam só fazer o embarque e desembarque de quem são 8 hotéis nessa área do calçadão. Inclusive hoje aqui nós temos uma reunião, uma parte dessa tua pergunta, nós temos uma reunião com o pessoal aqui do Vivo Centro, porque eles precisam de área para carga e descarga e precisam de área para embarque e desembarque. Aí não é só os hotéis. Então, se você pegar um quadrilátero, pegar aqui o Anhangabaú, aí você sobe a São João, vira na Ipiranga e desce a São Luís de novo, encontrando ali o teatro, a biblioteca, fechando de novo pela Xavier Toledo, chegando até o teatro no Anhangabaú. Esse quadrilátero tem 8 hotéis e fora o comércio. E a pergunta, como é que as pessoas fazem embarque e desembarque aí? Nesse quadrilátero, o entorno desse quadrilátero não dá para fazer carga e descarga nas laterais. Não pode entrar para fazer a carga e descarga, a não ser no período noturno, em alguns horários e tal. E nós queremos revitalizar o centro, a gente quer trazer movimentação para o centro. Então, hoje aqui, inclusive com o Marcos Gadelha, nós temos esse encontro e com eles no centro para revitalizar e vamos ouvir-los para o que eles querem para a gente trazer vida nova para o centro. Mas aí é que volta para a questão da Zona Azul. Há um conflito. Se a gente quer revitalizar, como é que você vai botar carro no calçadão? Hoje não tem pedestre. Se você revitalizar, você vai ter, inclusive, no período noturno. Então, eu acho até que essa conversa de hoje é importante para que a gente tenha um horizonte.
Caso precise colocar mais vagas rotativas, não achar um caminho, mas não no calçadão, uma vez que você vai ter mais gente circulando por lá. É a grande preocupação até dessas ONGs aí, Viva Sempre, etc., é quanto à rigidez do pavimento, né? Se o pavimento vai aguentar o peso de vários veículos estacionados ali, né? Isso aí é outra lenda urbana, né? Porque já passa caminhão da Brinks, carro. Mas a outra pergunta que não quer calar. Há uns anos atrás, a CT criou um grupo Eu vou ter que atender de novo. É um assunto novidade, né? Não vai ter como. Tire a foto. Ó, falta de sinalização nas ciclovias, buraco na cidade. Estamos aqui com vários temas. Inclusive no meio do caminho falando um pouquinho de ciclovia segregada. Ciclovia não, motofaixa segregada na marginal do ZP. Ele também tira meus chocolates aqui para filmar, não sei porquê. O cidadão come bolacha, come chocolate. Não sei se vocês não gostam de filmar isso aqui. Eu sou um ser humano que não tem tempo para comer, então eu como bolacha na mesa. Mas não sei porque os caras tiram isso aqui. Há uns anos atrás, a CT criou um grupo de pessoas para operar aeronaves não tripuladas, os famosos drones. Até onde eu fiquei sabendo, esses drones foram repassados para, salvo engano, para a GCM, só para levantar essa informação direitinho para te passar com exatidão. Vou anotar também, porque eu não sei. Eu também ouvi dizer que a CT tinha, não sei, mas está falando que ela não tem mais, então eu vou ouvir. Agora sim, o que a gente vem reparando aí no decorrer dos anos. O CT tinha o overcraft, aquele barco filho. Quem que inventou? Você. Eu, por parceria, sem nenhum real para a CT, na época fizemos um contato com o pessoal da Ford. E foi justamente na época do Ricardão. Um pouquinho depois, pedimos para a Ford nos fornecer o overcraft, uma para Pinheiros e para Tietê. E os operadores, para mim heróis, né, que treinaram e operaram diversas vezes, só buscar aí na mídia, vocês vão ver a gente atendendo gente em um monte de lugar. Também não sei onde foi parar o overcraft. O Ricardão um pouco antes disso, né? Leilão. Antes do overcraft, nós tivemos um negócio muito interessante chamado helicóptero. Que hoje está... Mas o senhor me dá uma parte disso. É que, infelizmente, a aeronáutica não deixou. Vou contar outra historinha que poucos sabem. O helicóptero é um instrumento muito caro. A gente usava o helicóptero da PM. Quando usa, se precisar, usa. Né? Na minha época, técnico de tráfego, nós, no horário do pico da manhã, a gente fazia uma vez por semana. E no horário do pico da tarde também uma vez por semana. Então eu voava pelo menos 2-3 horas da manhã por semana, 2-3 horas por semana à tarde, vivendo trânsito junto com a Polícia Militar. Não sei porque nós perdemos essa rotina, então a gente precisa ter um helicóptero. Para isso, porque a gente entra no helicóptero da PM, que já fazia esse monitoramento do trânsito. Mas você precisa só 2-3 horas, por que você não tem mais do que o inteiro? Hoje é um drone, né? Não sei por que eu vou ver, mas na época não tinha drone. Então o que eu fui atrás? Lá no interior, ali perto de Campinas, Americana, tem uma fábrica de, não é Asa Delta, né? É uma Asa Delta motorizada, ultraleve. E eu quis trazer para as marginais. Então nós fizemos vários voos na Bandeirantes, na Anhanguera e nas marginais. Só que as marginais, de um lado você tem o Aeroporto de Congonhas? Não, ali da Tietê é o Marte. Do outro lado você tem a Bandeirantes, que você poderia chegar até a Congonhas, mas aí você ficaria restrito para usar essa aeronave só na Marginal Pinheiros, que eles não liberavam. Porque assim, não tem rádio, é uma coisa mais para meio do mato. Mas eu cheguei a fazer esses voos, eu andava lá. Era sensacional, porque você estava ali pertinho, você pegava o HT, olha, fulano, tem um negócio aqui e tal. Que até na época eu falava que era um baque voador, né? É um baque voador, você bota o operador no pacaé, é um pacaé e sai circulando. Hoje tem o drone, né? Hoje evoluiu, nós temos drone. Então eu vou marcar aqui o drone, assim, se a CT tivesse um drone, né, para ficar para lá e para cá, se bem que também hoje a gente tem câmera num monte de lugar, né? Tem câmera para todo lado, mas tem lugar que o drone podia existir, claro, é uma baita ferramenta para nós. Sim, realmente, Ricardo. Essa eu te contei de primeira mão, essa você não sabia do ultraleve. Não sabia.
Tem câmera para tudo que é lugar. Agora sim, uma coisa que eu realmente não entendo, por exemplo, ali na área do Morumbi, a gente tinha uma câmera maravilhosa ali, que ela pegava todo o eixo da Berrini, Chucri Zaidan, Ponte Morumbi, Avenida Morumbi, Marginal Pinheiros. A gente conseguia, através do DCS, saber como é que estava a situação de todo esse eixo. Aí com a implantação da ciclovia, o que fizeram? Retiraram a câmera, com a desculpa que a câmera ia atrapalhar a ciclovia. Aí fica aquela pergunta, peraí, o suporte da câmera, o poste da câmera atrapalha a ciclovia, mas o poste... Na Chucri Zaidan. Tá bem? A Chucri Zaidan tinha notado. Tiraram a câmera. Hoje tem uma câmera lá, ela tem já? Tem. Ela é um pouco mais baixa do que a gente tinha antes. Mas pega. Não é o problema. Mas deixa eu contar então. Tirando duas coisas novas que estão acontecendo. Lá na Secretaria de Segurança Pública, eles estão fazendo uma licitação para colocar 20 mil câmeras na cidade. E essas câmeras com repetição para a CT. Mas nós vamos fechar a cidade inteira. Além disso, nós estamos aqui trabalhando nessa secretaria para colocar 6 mil câmeras nos 6 mil semáforos da cidade. Um pouquinho mais, né? Então, um número redondo. Então, 6 mil semáforos da cidade terão 6 mil câmeras, 360 graus, para dentro da central você também monitorar e ver em tempo real o que está acontecendo. É mais do que a gente tem hoje. Tem um número pequeno, é mais. Então, 20 mil lá, com 6 mil aqui, o que nós estamos falando? Nós vamos ter 26 mil câmeras na cidade. Vai ser um Big Brother. Nós vamos ter a cidade inteira e aqui na palma da mão. Se você quiser chamar aqui, você pega lá e está lá o que está acontecendo. É uma evolução, é mais do que drone, né? É mais do que drone. Uma sugestão. Eu já vi que você pedala, né? Você agora pedala. Então, vou te dar também uma notícia da primeira mão. Você também não sabe. É que tem tanta coisa acontecendo. Você vai puxando para a memória, é assim. Fechamos hoje aqui. A secretaria, nós contratamos uma fábrica de software. Nós contratamos uma plataforma. Já temos dois, tanto a plataforma quanto a fábrica de software. Os dois funcionam. A fábrica de software, o primeiro serviço que nós pedimos para a empresa contratada é o DTP digital. Então, hoje o taxista sofre, os piloeiros escolares sofrem, quer dizer, você tem que vir todo ano aqui para trazer um papel, tá? Então isso está no forno também, está saindo. Digitalização. Tudo. Então, a primeira fábrica de software foi contratada para fazer serviço. E na nossa plataforma digital, primeira mão para os ciclistas, nós vamos ter os 700 quilômetros aqui. Então, a hora que você, eu quero saber qual é que tem mais perto de casa, aí você vai pegar as conexões, você vai ter os 700 quilômetros de ciclovia no nosso aplicativo, que é o aplicativo aqui da Secretaria da cidade de São Paulo, né, que vai ser batizado, acho que é MobSP, MobSP Zap, alguma coisa assim. Uma vez eu estava com você dentro do carro e você, quando entrar no lugar para faixa azul, você me perguntou uma sugestão para o... Todas as sugestões, outro que me deu muita ideia, e que para mim é um craque nesse assunto, é o Marlon, o vereador Marlon da Uber, que eu nem sabia, ele é um craque na área de tecnologia, ele trabalhou acho que na Apple e tal, e ele me ajudou muito na montagem, ele já foi contratado serviço, a Secretaria da Cidade de São Paulo já tem esse aplicativo, e nós vamos fazer, assim, a cidade vai ter informação da CT em tempo real de tudo. Nós estamos aí, outra coisa, nós vamos lançar 1º de março e 6 de março, tudo que nós estamos falando são 2 datas, 2 lançamentos de coisas que está no aplicativo e que está nessa fábrica de software. Maravilha. Ferramenta para CT e ferramenta para a população. Sim. Em relação às câmeras, a população vai ter acesso a essas câmeras? Então, é assim, não. Porque assim, eu acho que seria interessante, claro, vamos supor, eu estou saindo da minha casa, eu quero vir para o centro. É isso que eu acabei quero de falar. saber onde que se o trânsito está bom e tal, mas eu não quero usar o Waze, não quero usar o Google Maps, eu não sei o caminho de qual. Você vai me fazer de novo dar uma notícia para você em primeira mão. Sim, assim, lógico. Minha função é essa. Está marcado, aí ele vem pertinho de mim para pegar a imagem aqui para falar, ó o dedo duro, né? Está marcado para 1º de março, lá na Bela Sintra, não está... Não está oficializado tudo isso, é tudo oficioso, né? Nós vamos passar da fase PAC para a fase digital. O que é a fase PAC? A gente já conversou aqui. Então, lá atrás, nos primórdios da CT, você tinha os PACs que, pelo binóculo, pelo HT, passavam para a central. Aí a central tinha um mapa, pintava esse mapa e em cima desse mapa avisava a imprensa do que estava congestionado na cidade. E lá, 30 anos atrás,
aquela parte de cima da Bela Sintra, no mezanino, tinham cabines de rádios, os rádios que mais cobriam o trânsito, Bandeirantes, Jovem Pan, que são quase as mesmas de hoje, e eles ficavam lá esperando que aquele mapa ele era atualizado, acho que cada 15 minutos, meia hora, eles ficavam esperando, também vendo, e a hora e tal, estamos aqui, a rua tal, não sei o que está congestionado, ou seja, a CT pautava toda essa questão. Está tudo em loco. E isso a CT ficou defasada. E natural, o mundo evoluiu, né? A iniciativa privada evoluiu. Hoje a gente tem o Waze, tem o Google Maps, você sabe o caminho que você vai fazer, ótimo. Então está marcado para 1º de março a gente sair desta fase, sai dessa fase. Vamos para o digital. Vamos manter essa cultura, porque a CT foi uma cultura muito forte. Então nós vamos manter essa cultura. Vai para os nossos arquivos, vai para a nossa memória, vai para a nossa história. 1º de março, data. Aí, o que acontece a partir de 1º de março, que você acabou de falar? Nós vamos ter no nosso aplicativo, assim que ele estiver pronto e funcionando, as informações do Waze em tempo real e mais as informações que a CT tem e que o Waze não tem. Por exemplo, olha, tem uma obra na Giovanni Gronchi e que está lá com uma faixa interditada, por isso está congestionado. Então, você vai ter no aplicativo Waze CT, que hoje nós temos uma parceria, um dado a mais. Então você pode acessar ao Waze ou você pode acessar ao aplicativo que nós estamos colocando na rua. Então aí você fala assim, mas eu também queria a imagem, eu também queria a câmera. A CT, a Secretaria aqui da cidade, nós participamos de um consórcio de secretarias de governo que nós temos informação que são públicas. Isso que você está pedindo é uma informação pública. Então nós estamos abrindo esses protocolos. Então tudo tem que ser acessado 24 horas por quem quiser. Seja um processo de licitação de um parafuso, tem que ter um SEI aberto e a população tem que saber. Com uma imagem em tempo real do trânsito que está acontecendo, a população tem que saber. Então isso é uma outra ferramenta que eu espero que no 2º semestre também a gente esteja já operando. Você está sabendo tanta coisa em primeira mão, ó, tá doido. Posso dar um taco? Foi a grande escola de grandes repórteres. As cabines lá na base da CT. Ele, como é jornalista, ele conhece essa história. E tem a mesma idade que ele acompanhou isso. Ele tem com 17 anos de idade. Ele entrou na SP Trans naquela época. Ele colocava essa figurinha porque ele precisava dessa informação lá na SP Trans, que não tinha. Hoje é tudo tecnologia. Você aperta um botão, tem inteligência artificial, você avisa antes o que vai acontecer. Por exemplo, talvez vocês não saibam, não foi a CT, mas foi a Secretaria de Subprefeituras, que contratou um serviço que é um pouquinho melhor, não é que é melhor na verdade, é um pouquinho mais aprimorado do que o CGE, e o Modonese nos avisa, ele fala assim, Ricardo, em tal lugar, daqui a 1 hora, a previsão de chover tantos milímetros, se prepara aí para poder alagar. A CT também tem essa informação, que a gente repete lá, mas foi um contrato aqui do Modonese da Secretaria de Subprefeitura. Então vocês viram, por exemplo, que nós não fechamos o Vale do Anhangabaú nessa última chuva, por quê? Porque a gente tinha certeza, pela informação, que não ia alagar. Mas não foi. Não, calma, só um pouquinho. Lógico que isso tudo é tecnologia. Ajustes de tecnologia para os seres humanos, principalmente nós de cabelinho branco, a gente pasta um pouco e sofre um pouco. É ajuste, daqui a pouco a gente tá. Eu estou contando muita coisa, você não parar de filmar, porque senão você vai saber coisa antes. O funcionário precisa saber dessas coisas, fica trancado fazendo coisas, o funcionário não sabe. É bom que o presidente do conselho está aqui comigo, para que ele leve isso até a base. O funcionário mais simples tem que saber o que nós estamos fazendo aqui. E aí tem algumas pessoas, com você. E tem algumas pessoas, até eu sou criticado aí, pelos ciclistas, ou motociclistas, ou morador, não importa. Porque o Ricardo atendeu o João, não atendeu o José. Mas se o João lá do bairro de Itaim Paulista quer falar comigo, eu atendo. Se o ciclista quer falar comigo, eu atendo. Se o presidente do conselho quer falar comigo, eu atendo. Se o funcionário simples da empresa, mais simples, quer falar comigo, eu atendo. Vocês acompanham minha vida, eu atendo, para mim não tem segredo. Mas hoje eu estou tendo uma oportunidade com você, já que estamos gravando aqui, de contar para o funcionário tudo o que está acontecendo. Porque às vezes o funcionário vem aqui, ele quer falar comigo. Primeiro ele já se sente intimidado, porque está na sala do secretário, ele se sente envergonhado, ele não consegue falar tudo o que ele queria falar. Aí ele chega aqui, fala alguma coisinha, traga e vai embora. Você já é meu amigo, você já fala por mais tempo, mas, então venha mais inclusive, mas entusiasme os funcionários para vir falar comigo também, não tem problema. Vem aqui porque eu preciso contar para os funcionários tudo o que está acontecendo na empresa.
Porque senão os funcionários ficam sabendo pela imprensa. A imprensa fala o que está acontecendo. Isso é muito ruim para A nós. gente pode combinar uma coisa, Ricardo. Se você tiver uma novidade, você me fala, ó, tem uma novidade, vem para uma reunião. Vou fazer ao contrário. Sempre que você quiser tomar um café, vem para cá que eu conto. Com certeza. Joguei de volta para ele, ó. Se você não ficar sabendo é porque ele não quis vir aqui. Em relação às demandas aí, alguns questionamentos para fazer, já foi feito? Eu já... Falamos um pouco da casa, né? Falamos um pouco do dia a dia da CT. Como é que ficou longo, na semana que vem a gente fala mais um pouquinho dentro da casa também. Deve os funcionários acompanhar mais um pouquinho. Tem uma coisa que os funcionários precisam saber também da FIA, né? Estão fazendo um monte de relatório. 2.000 funcionários responderam as perguntas, isso eu acho importante. Marca a semana que vem, a gente vem aqui e a gente conversa um pouquinho mais da FIA. Vou marcar depois com a Angélica direitinho. Beleza. Agora, só para finalizar, em relação a concurso. O prefeito autorizou 200 vagas de agente por ano. Por ano, tá? E mais cargos internos. Uns 10% disso para engenheiros. Aí quando isso caiu dentro do RH, o RH aponta que há falta de outros cargos de mão de obra. Eu pedi para o RH, traz isso. A gente pleiteia para o prefeito quer reforçar a CT. O prefeito entende que a CT é uma empresa de ponta necessária para a cidade, ultra necessária para a cidade e que o prefeito quer investir em tecnologia e em mão de obra. Eu levei para ele o pleito dos agentes porque foi isso que foi me trazido. Mas agora, aponta o RH que há outras vagas com necessidade. Traz para mim que eu levo para o prefeito, não tem problema. Eu tenho certeza que o prefeito Ricardo Nunes vai aprovar. Tá. O que eu vou te falar é o seguinte, voltando ao assunto de terça-feira. Você falou que o Anhangabaú não foi fechado porque sabia que ia chover tanto. Ponte das Bandeiras. Mas todos os funcionários estavam lá, se fechado. Isso também tem que deixar claro que a gente não corre risco se der uma... Ele é uma falha de tecnologia, porque assim, ó, hoje é mais difícil, mas eu até tenho, se vocês quiserem, eu mando fotos de filme de vocês, de 1999, 98, que o Anhangabaú, a água bateu no teto. É assim, pode vir uma cabeça vaca, lá da Praça Castor Torres Bis, bate nas bandeiras e quando entra no Anhangabaú, o Bruno sobe e pode matar a gente lá dentro. Então a gente estava com todo o aparato lá. Mas o que eu disse? Em outras épocas, antes desse contrato, a gente fecharia por precaução. E a gente faz isso desde 1999 ou 2000, que a gente fecha por precaução. Mas o que eu disse de tecnologia? Nós aumentamos tanto a tecnologia que hoje a gente não precisa fechar. Né? E tem filmes de 99, comparado com o filme dessa última chuva, a quantidade de chuva que caiu, e o tráfego chegou a parar alguns minutos, porque não conseguia passar a Praça da Bandeira, mas a água não entrava aqui na Anhangabaú, e não foi 5 minutos, e começou a passar. Então, ou seja, a tecnologia tem que estar trabalhando a nosso favor, é isso que eu brinco. Eu fiquei sabendo que na chuva de terça-feira, as bombas da Ponte das Bandeiras não funcionaram. Tem essa informação, vou marcar aqui, mas ninguém até agora, foi quase uma semana aí, até agora ninguém falou nada. Eu não sei se chegou a alagar, se a marginal chegou a ficar intransitável. Por acaso eu estava dentro da sala do prefeito por outra agenda, no seu Chorei, eu fiquei lá, ele começou uma reunião, eu fiquei ali do lado, informando ele online o que estava acontecendo, e não chegou nenhuma informação para mim da Ponte das Bandeiras. Ó, chegou da 23 de maio, começando o alagamento. Bom, um monte, juntas provisórias, chegou a Anhangamelo, chegou a Avenida do Estado aqui ali na passarela da rede ferroviária. Teve vários e diversos pontos que transbordaram. Esse da Ponte das Bandeiras não chegou, porque eu estou com a memória aqui de tudo que estava acontecendo. Eu recebi informação que lá, as bombas não funcionaram, que alagou e não tinha efetivo para fazer o bloqueio da espectral da Tietê. Essa eu posso falar que assim, não chegou essa informação. Assim, eu recebi essa informação agora. Seria legal você levantar essa informação e assim, se realmente aconteceu isso. Na questão do... de novo, como não apareceu essa chuva, esse ponto lá, não posso citar, mas quais são os... Eu vou até voltar na página anterior, que é assim, qual que é o forte da CT? É a operação. A CT pode estar ruim em tudo, mas a operação ela é 10. Olha o que eu vou dizer agora. De hoje até o final da época de carnaval,
nós vamos ter na cidade de São Paulo 17 milhões de foliões. É mais do que a cidade. Sabe quem vai operacionalizar tudo isso? É de arrepiar, é a CET. Então isso é um orgulho para nós. Então, quanto à operação, eu fico tranquilo. Ah, mas Tem um bloco de carnaval que só amanhã é um público de 100 mil pessoas. 17 milhões de pessoas irão para as ruas da cidade no período de carnaval na cidade de São Paulo. É recorde, não existe igual. Quem vai operacionalizar? Nós. A PM está lá? Lógico, mas quem vai trabalhar no campo? Nós. Então, essa questão da operação, acho que é o orgulho da cidade, é a CT na operação. Tem os falhas em outros campos? Tem, mas a operação, eu tiro o chapéu. O time igual não tem, o time é bom. Agora sim, Ricardo, a minha preocupação em relação à quantidade de vagas para a gente de trânsito é o seguinte: no penúltimo, vamos dizer assim, porque a gente está gravando o último Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, mas no penúltimo, havia uma recomendação do CONTRAN de que a cidade que tivesse o trânsito municipalizado deveria dispor, era uma recomendação, tá? Não era uma obrigação, deveria dispor de um agente de trânsito para cada 1000 veículos. Em 2019, salvo engano, acho que foi 2019, pela contabilização do Detran São Paulo tinha só no município de São Paulo 8 milhões de veículos licenciados. É ordem de grandeza esse. 8 milhões de veículos licenciados no município de São Paulo, a proporção seria de 8 mil agentes. Hoje a CT conta com o quê? 800, 900 agentes de trânsito? 1.200 agentes de trânsito. Tudo bem, vão entrar 200. Mas até lá... A conta não é assim. Você tem o CPTran e você tem a GCM. Os dois podem operar trânsito. GCM não pode. Pode? Ela tem até talão. Ela tem talão. Ela multa, ela opera trânsito. Tem uma lei que já foi julgada como... Aqui na cidade de São Paulo, você está levantando isso no pode, a gente até chega. Porque assim, hoje eles são nossos apoiadores. Então a conta que se faz, eu concordo com você, a CT está pequena, tá, fazendo o que mais a gente precisa. Nós precisamos crescer muito. Por isso que eu pedi para o prefeito no mínimo 200 por ano, mas só que hoje a conta põe a PM e a GCM para ajudar nessa conta. E não vai bater, vai precisar de mais gente ainda. A preocupação é a seguinte: entram 200 agentes, até sair a licitação do concurso. Esse ano, 200 por ano. 200 por ano, todo ano. Vamos lá. Licitação do concurso, treinamento, o pessoal vai para campo. Quantos agentes já saíram vão ter saído da CT porque ou se aposentaram ou porque atingiram 75 anos de idade e concomitantemente eles têm que sair da CT. Mas então, assim, é o importante é que nós abrimos uma tampa. Sim. A CT estava... Uma tampa que já estava 15 anos fechada. 15 anos que não abria concurso. Nós conseguimos abrir essa tampa e o que eu citei do prefeito Ricardo Nunes. Ele é favorável ao aumento da corporação. Então agora é um trabalho interno nosso para levar esse número mais. Acabou. Nesse campo não tem estresse. O que o RH, que a diretoria trouxer para mim, nós vamos brigar para colocar. Não há problema. Spoiler da Casa Palmeira Filho. Tem alguma coisa aí? Spoiler? Não posso falar esse assunto, não vou falar. Não, Vou esperar segunda-feira. Vamos esperar segunda-feira. Obrigado. Vamos até a porta.